No vídeo passado nós contamos a história de Adão e Eva, os primeiros humanos feitos por Deus. Hoje, nós abordaremos a história de Caim, o primeiro ser humano a nascer na história da humanidade. Embora Caim seja conhecido mais pelo fato de ter cometido o primeiro assassinato, a verdade é que pouco se sabe sobre quem foi Caim, além dos poucos relatos bíblicos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. Seus irmãos eram Abel, Sete, e outros cujos nomes a Bíblia não menciona, nem quantos eram. A história de Caim reflete muito bem as terríveis consequências da queda do homem. A história de Caim e Abel e a oferta rejeitada. Caim foi o primeiro homem a mostrar como o ser humano pode ser pervertido depois que o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que Caim trouxe um sacrifício ao Senhor, um sacrifício que era do fruto da terra. Seu irmão Abel, que era pastor, ofereceu um sacrifício das primícias de seu rebanho, segundo o relato de Gênesis 4, versos 3 e 4. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não recebeu o sacrifício de Caim. Então Caim ficou muito zangado e decepcionado com sua rejeição. Deus em sua presciência o avisou que se fizesse o bem seria aceito, mas se não o fizesse, o pecado já estava à sua porta. Gênesis 4 do versos 5 a 7. Caim não dominou sua natureza pervertida. E segundo as Escrituras, ele convidou seu irmão Abel para ir ao campo, e ali o atacou e o matou, tornando-se o primeiro assassino na raça humana. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? A Bíblia não declara explicitamente a razão exata por que a oferta de Caim foi rejeitada. No entanto, alguns textos bíblicos nos dão alguns detalhes importantes sobre esta questão. Os intérpretes tentam explicar essa rejeição com pelo menos 3 interpretações possíveis. A primeira proposição afirma que Abel ofereceu o melhor que tinha, ao contrário de Caim. O texto bíblico diz que ele trouxe uma oferta a Deus dos frutos da terra, enquanto Abel novamente trouxe das primícias de seu rebanho e de sua gordura. A segunda sugestão é que Caim ofereceu sacrifício onde não houve derramamento de sangue. E por isso ele se fingiu de justo, pois não precisou fazer sacrifícios por seus pecados. Essa hipótese pressupõe que Deus já havia instruído o homem sobre o tipo de sacrifício que deveria ser oferecido, para perdão dos pecados, então Caim desobedeceu a esta instrução divina. Vejamos o que diz Gênesis 4 e 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso parece indicar que a prática de oferecer sacrifícios a Deus já era algo bem comum entre eles. Uma terceira opção afirma que a atitude de Caim era internamente errada em relação à sua comunhão com Deus. O escritor de Hebreus diz que pela fé, Abel fez um sacrifício maior do que Caim, e Deus o repreendeu por sua ira invejosa. Das 3 sugestões acima, a segunda é a menos provável. A questão é que a palavra sacrifício em Gênesis 4 significa tributo. Este termo é usado em todo o Pentateuco para se referir a um sacrifício sem derramamento de sangue, como uma oferta de cereal. Portanto, a expressão hebraica parece indicar que o derramamento de sangue não era o foco da época. Caim era mau. Sem dúvida, Deus rejeitou o sacrifício de Caim porque ele era mau. Em Gênesis 4 e 7, lemos sobre como Deus o exortou. Se você fizer o bem, como não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Este versículo revela claramente a tendência humana de Caim para pecar. Relacionado com isso, está o que o escritor do livro de Hebreus diz, que o sacrifício de Abel foi oferecido pela fé, ao contrário do sacrifício de Caim. Além disso, Gênesis 4 e 3 parece realmente contrastar Abel, oferecendo o melhor que tinha, enquanto Caim simplesmente ofereceu uma oferta dos frutos da terra. É possível que o autor do Gênesis estivesse tentando revelar com essa expressão que o sacrifício do irmão de Abel não provinha de suas primícias. Portanto, levando em conta todas essas informações, podemos concluir que a oferta de Caim foi rejeitada por causa de sua intenção pecaminosa, ou seja, por causa de sua atitude errada.
O problema de Caim era a superficialidade em relação às coisas de Deus. Em outras palavras, Caim parecia ser piedoso, mas sua adoração era apenas uma formalidade. Seu coração não era totalmente dedicado a Deus, e não havia sinceridade nele. Em vez de gratidão, ele encarava adorar a Deus como uma obrigação. A vida de Caim após o assassinato. Depois que Caim matou Abel, ele fugiu como um homem amaldiçoado, e se mudou para a terra de Nod. Lá, ele teve filhos com sua esposa e construiu uma cidade. Sugestivamente, Nod significa vagar. Entre os descendentes de Caim, havia pessoas que se dedicavam à criação de gado, construção de moradias em tendas e pavilhões, inventores de instrumentos musicais, e da arte de forjar metais. A Bíblia também destaca a história de um de seus descendentes, o tirano Lameque em Gênesis 4 dos versos 19 a 24. O escritor e historiador Flávio Joséfo afirma em sua obra Antiguidades Judaicas, que após a fuga de Caim, ele teria se tornado ainda mais perverso. Ele se apoderava dos bens alheios à força com o objetivo de enriquecer. Ele também reuniu um grupo de homens maus do qual ele era o líder. Junto com esses homens, Caim cometeria todos os tipos de crimes. Joséfo atribui ao próprio Caim a condição de ter sido o primeiro homem a estabelecer limites para a divisão de propriedades e a inventar pesos e medidas. Que marca Deus colocou em Caim? Há muita especulação sobre este tema. Talvez a posição mais famosa, inclusive seguida por algumas seitas, e muito defendida na Idade Média, seja que supõe que a marca que Deus colocou em Caim teria sido uma mudança na cor de sua pele, dando-lhe uma cor mais escura. Infelizmente, esse tipo de interpretação foi defendido por muitas pessoas no passado. Essa ideia foi até usada para tentar justificar o racismo e o tráfico de escravos. Muitos alegaram impiedosamente que as pessoas de pele escura foram amaldiçoadas por serem descendentes de Caim. Essa interpretação é absurda e totalmente antibíblica. A Bíblia não diz nada sobre que tipo de marca é colocada em Caim para identificá-lo. A palavra usada no texto em Gênesis é outir, e significa sinal, símbolo ou marca. Em nenhum texto bíblico onde esta palavra ocorre, é usada para se referir à cor da pele. A Bíblia simplesmente diz que a marca foi colocada em Caim. No entanto, não há menção ou a possibilidade de que esse sinal tenha sido transmitido à sua geração. Isso significa que era um sinal especialmente colocado sobre ele. Além disso, o texto bíblico do livro do Gênesis deixa bem claro que o sinal recebido por Caim serviu como um sinal de proteção que lhe permitiu viver o resto de seus dias. De qualquer forma, há um fato que fecha esse debate e põe fim a qualquer especulação sobre a possível preservação da marca de Caim. A ancestralidade de Caim pereceu no dilúvio, então a alegação de que os africanos são descendentes de Caim é antibíblica e no mínimo tendenciosa. Algumas pessoas já tentaram conectar uma das esposas dos filhos de Noé com a linhagem de Caim. No entanto, essa suposição é apenas mais uma, e sem qualquer base bíblica. Concluindo, Deus colocou uma marca em Caim que o identificou, apenas isso. Nada mais se sabe sobre como seria o sinal. Quem era a esposa de Caim? Por fim, a Bíblia relata que Caim casou-se, e esta é outra pergunta inevitável quando estudamos sobre Caim. Infelizmente a Bíblia não esclarece esse assunto, talvez por não ter tanta relevância para a história bíblica. A esposa de Caim provavelmente foi uma de suas irmãs ou sobrinhas. Vale lembrar que naquela época, não havia proibição de tais casamentos. Ainda hoje na cultura oriental, vemos muito esse tipo de casamento ser aceito. Em um outro vídeo, nós poderemos trazer um estudo completo sobre como funcionava o casamento bíblico no Antigo Testamento. No vídeo de hoje trouxemos um pouco sobre a história de Caim. Deixe nos comentários o que você descobriu, e o que mais chamou a sua atenção nessa história. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like para saber que você apoia o nosso projeto. Até o próximo vídeo.